Esse foi um problema de sincronização de dados. O Somais, ele tem um banco de dados e o Movimento Futebol Melhor, ele vem nesse banco de dados e coleta as informações desse banco de dados. A empresa que gerencia esse banco de dados, que é a Society, uma empresa do Rio Grande do Sul, que é a mesma que gerencia o programa do Internacional, que é um dos maiores do país, ela cometeu um equívoco na hora de abrir os dados para o programa do Movimento Futebol Melhor. Nós tivemos uma reclamação de 2 sócios que não estavam no banco de dados e ela foi verificar o motivo desses 2 sócios. Ela encontrou que esses 2 sócios estavam adimplentes, mas no banco de dados estava constando como inadimplentes. Aí o que ela fez? Ela abriu uma rotina, que ela chama de rotina 013, para corrigir o erro. Só que na hora que ela fez isso, ao invés de ela corrigir o erro só de 2, ela abriu o banco de dados para todos os sócios que estavam ativos e inadimplentes. Foi aí que aconteceu o quê? Houve uma nova sincronização, aí começou a gerar números. Quando chegou em 11, todo mundo criou um olho, e aí foi só crescendo. Então foi quando a gente tomou conhecimento e abriu um chamado de reclamação. Foi quando parou em 16, porque isso aí poderia até chegar muito mais, porque os sócios ativos inadimplentes e ativos adimplentes estão na casa de 25 mil, mas aí foi quando ela parou a sincronização, verificou e constatou o erro. Ela refez o erro, ou seja, corrigiu a rotina 13 que ela tinha explicado e voltou então a cair de novo a quantidade de sócios, certo? E um detalhe, essa quantidade de sócios que o movimento coloca é uma quantidade de sócios que a gente informa através desse programa, e são aqueles sócios que têm CPF, ou seja, tem sócios que o cadastro está incompleto, ou sócios que não querem participar do movimento, ou sócios kids que não participam. Então tudo isso também afeta o número que está lá constando naquele movimento. Então, a partir de agora, o clube resolveu, então, o próprio clube divulgar seus números de sócios e não ficar pegando essas informações através de terceiros. Sérgio, embora tenha acontecido isso, o Ceará ainda, o Robson nos passou que o Ceará é o segundo colocado no Nordeste, só perde para a equipe do Sport de Recife em número de sócios, Sérgio? O que a gente colocou foi o seguinte, o que o presidente Robson falou, foi que o número de sócios ativos adimplentes, certo, que consta hoje no nosso banco de dados, e aí a gente pode ter assim, eu não posso provar, porque tem muitos clubes que não abrem os seus números, certo? Mas pelo que a gente sabe de informações de bastidores, é que só o Sport tem um número tão grande de sócios adimplentes pagando em dia, regularmente em dia. O que muita gente utiliza, e não é só no futebol, até em outras agremiações, às vezes o sócio está 6 meses sem pagar, ele continua no banco de dados como adimplente. É uma estratégia que as pessoas utilizam para poder recuperar um sócio, A gente só divulga, a gente usa essa estratégia para trabalhar o sócio, fazer call center, mandar mala direta e tudo mais. Mas a gente só divulga aquele que está em dia. E em dia hoje, certo, pelos bastidores que a gente sabe, o nosso sócio hoje representa o segundo maior do Nordeste.